Qual é o melhor fundo de renda urbana? Os fundos imobiliários desse segmento, eles são muito caracterizados por terem um portfólio muito diversificado em número de imóveis, porém bem concentrado em relação ao número de inquilinos. Já deixa aqui nos comentários se você gosta desse setor e se você investe em algum dos fundos imobiliários desse segmento. Hoje eu vou fazer uma comparação entre TRXF11 e RBVA11. Eu vou começar com uma análise do RBVA11, que surgiu lá em 2012. Ele tinha um objetivo de desenvolver e locar agências para a Caixa Econômica Federal. Claro que o tempo foi passando e hoje em dia o portfólio é totalmente diferente. Hoje eles têm 82 imóveis e são também 17 inquilinos. Eles têm uma vacância de 5% e um vault, que é a média dos vencimentos dos contratos, de 6,2. O patrimônio do RBVA é de 1,6 bilhão de reais. Hoje os imóveis desse fundo estão diversificados aqui em 9 estados brasileiros. Isso é muito bom, tem uma diversificação geográfica muito interessante, mas é claro que, assim como a maioria dos fundos imobiliários, está bem concentrado ali no Sudeste. Em relação a locatários, a gente tem uma concentração. Na verdade, aqui a gente tem um erro, tá? A maior inquilina hoje é a Cogna, em 24,7%. Se você ler o relatório, você vai ver lá nos comentários do gestor, e a Caixa é quem tem 24,6%. Então ele tem uma concentração bem grande na Cogna, que é uma empresa do setor educacional, e ainda tem uma grande exposição, claro, à Caixa. Tem também Santander, Açaí, Centauro, Renner, Grupo Pão de Açúcar, supermercados, outros bancos. Aqui a gente tem bem pequenininho alguns nomes dos outros inquilinos, olha só. Tem Plano e Plano, Supernosso, Porto Belo, Ânima, Grupo Ultra. Também em relação ao portfólio, a gente tem o tipo de contrato. Como o RBVA11 ele é um fundo muito antigo, surgiu lá em 2012, os primeiros contratos já venceram. Então ele tinha, sim, eram totalmente contratos atípicos, e agora eles têm aqui 56,7% de contratos atípicos, mas isso não é ruim, tá? O contrato atípico, ele traz pra gente uma maior previsibilidade de renda, mas ele também não permite você lucrar aí com um aumento no valor do aluguel, por exemplo. Sobre a alavancagem do RBVA11, eles trazem pra gente aqui um índice de alavancagem de 10,28%. Eu prefiro olhar sempre no informe mensal. Eu olhei, fiz aqui as minhas anotações na planilha, e eu tenho essas informações de alavancagem. Tenho o ativo, caixa, os valores de securitização e obrigações do fundo, e fazendo uma conta aqui, dividindo os passivos pelo ativo do fundo, eu cheguei a um índice de alavancagem bruto de 13,73%. Lembrando que eu não estou considerando o caixa. Então, na minha visão, o índice de alavancagem do RBVA11 é 13,73%. Agora, falando um pouco sobre o TRXF11, esse fundo ele é bem mais novo, né? Ele surgiu ali em 2019 e ele não surgiu para agências nem nada. Ele já surgiu como um fundo mais de renda urbana mesmo. No comecinho, ele tinha ali galpões logísticos e imóveis de varejo, mas aí o tempo foi passando, o fundo foi negociando seu portfólio, comprando, vendendo, e hoje os imóveis estão voltados para varejo mesmo. São atualmente 70 imóveis, ele acabou de fazer uma compra grande. O número de inquilinos agora é 23. O TRXF é bem maior, né? Ele tem um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais. O prazo médio dos vencimentos do contrato é bem maior, justamente por aquilo que eu falei, né? O RBVA ele é muito antigo. Então, o TRXF ele ainda está na primeira leva de contratos atípicos. Então, ele tem um vault de 14,5 anos. A vacância física do TRXF é de 0,22%, é bem pouquinha, e eles trazem pra gente também sobre vacância financeira, o RBVA não traz isso no relatório, é de 0,42%. Lembrando que a vacância financeira ela pode sim ser diferente da vacância física, porque a vacância física está relacionada à área vaga, né, o espaço relacionado a metros quadrados, e a vacância financeira ela está mais relacionada ao capital mesmo, ao dinheiro. É aquele dinheiro que o fundo teria potencial de receber, mas por alguma razão não está recebendo. Pode ser por
inadimplência, pode ser por desconto, pode ser por carência, mas geralmente isso aqui é passageiro. Falando então do portfólio especificamente, hoje o fundo investe no segmento de varejo, né, que é praticamente o portfólio inteiro, 95,02%. Tem uma porcentagem aqui em hospital e um pouquinho aqui em um centro de diagnósticos que ele comprou agora nessa última compra, nessa última transação. O segmento de atuação, a maior parte é atacadista, né, que são supermercados, varejo, que é aquele varejo de rua, lojas de construção, hospital e clínicas. Eles têm alguns investimentos aqui, por exemplo, esse outro fundo imobiliário da casa, mas é uma posição estratégica, ou seja, ele tem uma posição indireta em outros imóveis através desse fundo imobiliário. Tem outros FIIs também que provavelmente são táticos e tem o Cepur, que eles aumentaram bastante esse mês a exposição a esse fundo imobiliário, que é outro de renda urbana da Capitânia. Sinceramente, não sei qual é o objetivo, se eles têm como uma posição tática, uma posição estratégica, mas enfim. Aqui os inquilinos do fundo, a gente tem uma concentração bem grande no Açaí, 27,79%, e depois no Grupo Mateus, 22,85%, mas tem vários, ó, Pão de Açúcar, Obra Max, Albert Einstein, Leroy Merlin, Extra, Sam's Club, Decathlon, Carrefour, e aqui ainda tem bastante gente. Tem imóveis em 12 estados brasileiros, também está bem diversificado, mas com aquela concentração em São Paulo, ali na região sudeste. Aqui eles falam um pouquinho sobre os passivos do fundo, mas eu prefiro olhar lá na planilha, como eu já falei, no informe mensal, e eu trouxe os dados aqui. A alavancagem do TRXF, ela é bem alta, ela pode assustar um pouco, mas eu mostrei lá que o fundo tem alguns ativos líquidos, tem alguns fundos táticos, tem um pouquinho de dinheiro em caixa também, mas ainda assim é um ponto de atenção. Hoje, o índice de alavancagem bruto desse fundo é de 40,08%, bastante alto, e principalmente em relação ao RBVA 11. Agora, eu criei uma simulação de investimento tanto no TRXF quanto no RBVA 11, e esses valores de compra e venda e também dos rendimentos eu peguei aqui no gráfico do Status Invest. Então eu coloquei aqui do dia 1º de julho de 2024 até hoje, né? O último dia que a gente tem aqui é de 4 de julho. Então eu peguei esses valores tanto para o RBVA quanto para o TRXF11. Durante esse período, o acumulado em rendimentos pagos pelo TRXF11 foi de R$ 13,31. O Yield on Cost, ou seja, dividindo o que o fundo pagou pelo preço de entrada, que foi R$ 92,43, a gente tem 14,40%, que até agora é isento de imposto. Um excelente ganho, né? São 12 meses. O RBVA, no mesmo período, a gente pode olhar aqui, ó, do 7 até o último anúncio, mês 6, ele pagou R$ 1,12. Eu já considerei os valores desdobrados, então o Yield on Cost sobre o preço aqui de R$ 9,41 foi de 11,90%, pagou um pouco menos. Em relação à valorização, né, a gente pode fazer aqui o valor da venda menos o valor da compra. O RBVA trouxe uma rentabilidade negativa. E aí a gente pode fazer uma conta aqui para saber a rentabilidade bruta, que é juntando esse mais esse, e a gente tem aqui uma rentabilidade bruta, um retorno total bruto de 1,16%. Não é lá essas coisas, ainda mais quando a gente tem aqui, por exemplo, o TRXF11 gerou muito mais valor. Nessa simulação eu comprei a R$ 92,43 e vendi a R$ 101. Só de valorização de cota foi um ganho de R$ 8,57. Juntando com o que foi recebido em rendimentos, a rentabilidade total bruta dá 23,67%. É bastante coisa. Então, o TRXF ele se destacou muito por ter uma rentabilidade bem mais alta. Eu fiz também aqui um estudo, né? Peguei todos os dados que eu costumo analisar em fundos desse segmento
E eu pensei em colocar aqui verde e vermelho, mas sinceramente eu não gosto desse tipo de comparação, porque fundo imobiliário é muito de gosto, sabe? Tudo bem, a melhor forma de analisar é comparar, tanto que eu estou comparando, mas no fundo existem outros fatores que vão te fazer escolher um ou outro. Mas sim, se eu fosse analisar aqui, por exemplo, a taxa de administração do RBVA é muito mais baixa do que a do TRX-F11, mas lembrando que ele surgiu lá em 2012 como um fundo de gestão passiva e ele trouxe essa taxa com ele quando se tornou uma gestão ativa, não cobra taxa de performance, isso eu acho excelente. Já o TRX-F cobra 20% do QCD, o IPCA mais 6, considerando os rendimentos distribuídos. Sobre patrimônio, eu não gosto de analisar porque eu não acho que para um fundo ser bem diversificado, ele tem que ter um patrimônio gigante. Prova disso é justamente isso aqui, ó. O patrimônio menor tem um número maior de imóveis. Agora, isso aqui sim, eu acho muito interessante, mas olha só, se eu fosse marcar verdinho aqui, seria para o RBVA 11, que tem uma exposição muito menor, uma exposição de 24,7% na Caixa, e a segunda maior exposição dele ao inquilino é 24,6%. Olhando para o TRX-RF11, a gente tem aqui uma exposição de 27,79% no Açaí e 22,85% no grupo Mateus. Só que aí muita gente vai pensar, poxa, olha só, é a Caixa, que é do segmento de agências bancárias, muita gente não acredita nesse segmento, embora eu já tenha até inclusive mostrado aqui no canal um estudo falando sobre o fechamento, abertura e fechamento de agências de bancos públicos e privados, e o estudo mostra pra gente que os bancos públicos eles vão demorar muito mais a fechar suas agências, mas por exemplo, setor educacional eu já não acredito tanto assim. Tudo bem, tem uma nova regra aí que foi, não pode mais ter o EAD, mas é para alguns cursos muito específicos, então eu sinceramente não acho esse segmento muito interessante. E aqui são supermercados, né? São setores mais essenciais. Aqui em relação à vacância tanto física quanto financeira, no caso do RBVA, ele ganharia um vermelhinho aqui, mas eu acho que a gestão está fazendo um bom trabalho. Eu já vi alguns artigos mostrando aí a mobilização deles para conseguir locar esses espaços vagos. Em relação a passivos, sim, em relação a passivo, o TRXF assim, é incomparável, né? O nível de alavancagem entre eles. E em relação ao número de cotistas, o TRXF é muito maior em número de cotistas, 185.118, frente ao RBVA 73.051. Claro que isso contribui para uma liquidez média diária muito melhor, né? 3 vezes maior, o que não anula os 2 milhões do RBVA, né? Também é bastante coisa. Agora, em relação a desconto, o RBVA está mostrando ser uma oportunidade maior, né? Tem um desconto muito maior, enquanto o TRX-F11 tem aí 1% de desconto, o RBVA 11 tem 18% de desconto. Então, qual é o melhor? O TRX-F11 ou o RBVA 11? Eu confesso que eu gosto bastante dos dois, eu gosto desse segmento mesmo de renda urbana, mas devido à concentração ali nos inquilinos, eu tenho uma quedinha assim mais pelo TRX-RF11. Mas, como eu falei, o segmento de agências ali para os bancos públicos, ele tem uma diferença para os privados. E a questão é que o RBVA ele também tem exposição a bancos privados. Tem Itaú, tem Santander. E esses bancos aí sim, eu acredito que eles vão fechar bem mais rápido as suas agências. Mas não anula o trabalho que a gestão do RBVA fez nos últimos anos. O fundo era um e agora é totalmente outro. Então foi um excelente trabalho. E em relação à vacância também, já falei, eles estão correndo atrás para prospectar novos inquilinos, mas o fator que eu acho que é mais importante, na verdade são dois, que é o preço da cota. Agora que o RBVA se desdobrou, isso ajuda mais naquele efeito bola de neve. Quem aporta pouco, como eu, quem reinveste somente os dividendos, tem uma facilidade maior investindo em fundos base 10. E além disso tem o desconto, né? O desconto da RBVA tá bem maior. Mas eu quero saber mesmo a sua opinião. RBVA ou TRX-F11? Deixa pra mim nos comentários. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.